Olá, meus queridos, Visita Record está de volta. Ao meu lado, Leandro Rodrigues, geobiólogo. Você já ouviu falar sobre essa profissão? No Brasil é muito incomum. Aliás, me parece que nós temos apenas 10 profissionais desta área atuando no Brasil. Muito usual na Europa, ela começa a tomar um certo conhecimento corpo no Brasil. Para que serve esta profissão? É o que nós vamos descobrir junto com o Leandro a partir de agora. Leandro, muito obrigado por receber a gente aqui, né, no Visita Record. Eu queria saber, então, para que serve a geobiologia. Bom, a geobiologia é uma ciência e ela estuda a interação do homem com o meio que ele vive, principalmente a construção, né, os espaços construídos. É isso que a geobiologia vem estudar. É uma profissão no Brasil muito recente, até você falou umas 10 pessoas, formado mesmo assim, realmente é muito pouco, né? Eu estou iniciando na profissão assim. Mas a gente percebe assim que o Brasil ainda é muito pobre, muito carente nessa ciência, né? As pessoas não dão nem crédito para a profissão do geobiólogo. E aonde surgiu essa geobiologia? Ela seria o quê? Um Feng Shui atualizado? Contemporâneo, digamos assim? O Feng Shui, na verdade, é uma análise, né? Na verdade, Feng Shui e geobiologia, né? Radiestesia é uma técnica de detecção, né? Mas tudo é análise, tá? O Feng Shui é um conceito de harmonização oriental, né? Vem do Oriente, da China, mas a geobiologia é mais recente, ela está mais ligada à ciência, né? E ela surgiu na Alemanha, no pós-guerra, e várias pessoas começaram a pesquisar, principalmente o Dr. Hartmann, que era um médico. Ele começou a perceber que em certas regiões da Alemanha as pessoas sofriam de uma mesma doença. Ele começou a achar aquilo muito estranho e começou a perceber que na Terra existiam algumas frequências que faziam mal para a saúde. Isso não tem nada a ver com o lado espiritual, isso aqui é ciência, isso é técnica, tá? Isso aqui é quase que uma engenharia, digamos assim, né? Para poder mostrar se aquele lugar realmente seria bom, se é bom para você. Me diga uma coisa, quando você está numa casa e você se sente mal dormindo num quarto, talvez ali a geobiologia pode atuar muito bem? Exatamente. Você chama um geobiólogo, né, através de técnicas de radiestesia, algumas aparelhagens simples no Brasil, na Europa tem uma coisa muito mais avançada para medições, né? A gente consegue detectar algumas interferências, cruzamento dessas linhas geomagnéticas, né, as linhas Hartmann. Aqui que nós estamos vendo nesse jardim, o que é? São as linhas Hartmann? As linhas Hartmann, exatamente. Linhas Hartmann. O que pode, o que não pode, o que é demarcado, o que não é. Quanto tempo leva para você demarcar um ambiente, uma casa de 500 metros quadrados, por exemplo? Passa o dia, então. Depende. Porque, assim, o que acontece? Existe depende do tamanho da casa, mas nem sempre você faz a casa toda. Você vai já no ponto... E é onde está tendo um problema, exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo ficar naquela sala, né? Ou então eu estou no meu escritório e não consigo trabalhar. Alguma interferência tem, né? E pode ser natural, né, da Terra, ou pode ser artificial, que é o que é mais comum hoje em dia, tá? Que é eletromagnetismos de computadores, de celular, antenas e assim vai. Aqui, por exemplo, você está mexendo com o negócio da água ali, né? Aquele arame é a água. Isso. Tem água ali? Tem água ali. Tem. Nesse escritório que você está mexendo também agora, fazendo uma avaliação, o que acontece ali? Então, eu detectei que... Você está com um pêndulo, para que o pêndulo? Ele faz, aquilo que eu estou na mão é um biômetro que mede a vitalidade do local, mas o que eu percebi é que no local está com baixa vitalidade é porque na verdade tem muito eletromagnetismo, né? Então assim, as pessoas trabalham e o ideal é ficar de uma hora a outra... contrapor fica o quê? Descalço? Descalço, exatamente, descarrega mais. Então, a pessoa que for comprar o terreno, você já fez alguma experiência e fala assim, tipo, para a pessoa não compre, que aqui você vai ter problema? Sim. Qual tipo de problema? Excesso de veios d'água. Ou seja, a pessoa vai implantar uma casa e esses veios d'água fazem muito mal para a saúde, né? Quando você dorme em cima dele, fica muito tempo exposto sobre ele, né? E deve falar, muito veio d'água, o arquiteto que for fazer o projeto vai poder fazer o projeto, não tem culpa. Porque o veio d'água né? puxa para baixo, é isso? Não, assim, a frequência, a baixa frequência eletromagnética, né? Tipo, tem uma radiação muito forte, tá? Então ele pega na vertical, a pessoa é afetada por isso, e o corpo da pessoa é afetado e acaba abaixando a imunidade. Então não é só água, tem o caso também dos minérios. Sim, exatamente. Inclusive uma coisa que... Qual que é pior, água ou minério? Os dois. O pior é o gás radônio, esse é o pior. O que seria gás radônio? É um gás que causa câncer de pulmão. E tem muita casa que tem, né? Em São Paulo tem muitos locais que tem, as pessoas não dão importância. Se fosse proibir todo local, ia ser complicado. Então o paulistano está ferrado, né, nessa história toda. Tem muitos bairros de São Paulo que sim.
Alguns bairros, algumas regiões que têm essa emanação de radônio. Quanto mais trânsito, então, essa questão da energia, os fios elétricos, luzes intensas, isso acaba afetando, então, bastante o ambiente. Sim, a saúde vai embora, né? Por causa que essas interferências eletromagnéticas afetam diretamente a nossa eletricidade do corpo. Ô, Leandro, eu vou perguntar, se eu estiver errado, você me corrija. Quanto mais simples, então, é o material que você utiliza numa casa, é melhor o ambiente para a gente viver? Era uma casinha de sapê? Será que é isso, então? É incrível. Quanto mais próximo do natural o material for, melhor é para a saúde. Inclusive, os arquitetos da Espanha têm cursos hoje em dia, né, que dão na Espanha de domoterapia, né, que começam a ensinar agora técnicas antigas para o pessoal começar a resgatar. Me dê alguns exemplos. Casa feita com terra, igual aqui no Brasil, de taipa de pilão, né, aquela coisa antiga. Nossa! Começaram a perceber que daí sofre menos interferência. Tá vendo, gente? Quer fazer tanto rococô, como diz o francês, na casa, contemporânea, moderna, parede de não sei do quê, e o que vale mesmo é uma casinha de sapé. Deus é sábio demais, né? A gente quer enfrentar muito e, na realidade, quanto mais próximo da natureza, melhor pra gente. Sem dúvida alguma. Desde que não tenha, vamos falar, as veias d'água e nem minério. Exatamente. E esse gás que você falou? Radônio. Radônio. Nem imaginava isso. E deve ter muito condomínio que você já deve ter entrado, faz judiação esse lugar aqui. Se eu tivesse que comprar um terreno aqui, não compraria. Já aconteceu isso com você? Já, principalmente quando tem aquelas transmissões, né, de alta tensão, fio elétrico gigantesco, né? Aquilo ali faz uma distância de uns 100, 200 metros e dá interferência. E as pessoas que ficam próximas dormem mal. Tem alguma sugestão para dar para a pessoa que vai comprar um terreno, vai alugar uma casa, que não consegue ter um geobiólogo, até porque tem poucos, né? Quem que faz isso? Porque isso aqui não é esoterismo, é bom você falar? Exatamente. Porque muitas vezes no Brasil as pessoas fazem da oportunidade o oportunismo. Exatamente. Porque isso aqui não é prática espiritual, esotérica, nada, né? Explique para as pessoas em casa e qual o conselho que você dá. Alguém que está mudando agora, está pensando em ir para outro lugar, ou está passando mal na casa, num cômodo, alguma coisa, enfim. Qual que é a ajuda que você pode dar? O primeiro passo, a gente sempre costuma dizer que é o sentir, né? Todo mundo tem o sentir, né? Então assim, chega no local, você sentiu que o local é legal. Para você é bom. O outro passo, observar o entorno, os animais. Por exemplo, quem tem cachorro em casa, o cachorro fica no filé da casa. Ele sempre gosta do melhor lugar da casa. Ah, ele tem essa sensibilidade? Todos os animais têm, né? E o gato gosta do pior lugar da casa. Não que ele é mau, é que ele gosta daquele ponto. Inclusive, o gato dorme comigo na minha cama, pô. É bom porque ele é um filtro. Na verdade, ele é um filtro. O gato, os antigos diziam que os gatos eram um filtro, né? Dessas energias, dessas emanações. Então eles mesmos encontram esses locais. Nos antigos romanos, até os árabes do deserto, onde o camelo deita, eles levantam o camelo e montam a tenda. Porque eles sabem que ali é um ponto bom de se deitar, de dormir. Tá vendo? Vamos analisar agora através dos animais também, é uma percepção que você tem. Tem algum outro ponto que você tem como referência também? Bom, outro ponto, locais bem ventilados. Tem um estudo do Japão que diz que quanto mais você vê verde, observar o verde, prolonga a vida. E fizeram um teste num hospital japonês que perceberam que o local que tinha janela que dava para um parque, as pessoas se recuperavam mais rápido. E outra parte, quando abria a janela e estava na cidade, as pessoas demoravam para se recuperar. E os médicos que ali trabalhavam, quem morava perto do verde, ele conseguia viver 5 anos mais do que os outros. Foi um teste mais de 15 anos que fizeram e perceberam isso. A geobiologia é tão séria que na Alemanha é lei. Você não consegue, não é só na Alemanha, deve ter outros países também, né? Bélgica também. Países evoluídos. Espero que o Brasil se evolua nesse sentido e que a Secretaria de Obras da sua cidade coloque isso como regra básica para que os condomínios, né, os residenciais, sejam construídos com essa base de alicerce que é muito importante para a saúde dos brasileiros, o que vai economizar depois ao longo do tempo no SUS, né? Para quem não tem plano de saúde. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Leandro, muitíssimo obrigado. Sucesso para você. Eu que agradeço. Eu desejo que você ganhe muito dinheiro com a geobiologia, mas que também tem um monte de geobiólogos aí para poder ajudar o Brasil a melhorar nessa área. Exatamente. Ok?